Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 32. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém. Plano de Deus para os filhos. Muito bem. Na questão do tema, nós temos que esclarecer uma coisa. Quando se trata de plano, se trata de projeto, se trata de perspectiva. Se trata de algo que é traçado para que seja obedecido, para que seja atendido, para que seja seguido. E, nesse aspecto, o plano de Deus, específico, dentro do que nós conhecemos como família, é lógico. Ele é o melhor possível e dentro desse melhor possível, nós podemos elencar todas as bênçãos que nós quisermos imaginar. Nós podemos pensar em todas as coisas boas que certamente um pai natural gostaria de oferecer aos seus filhos. Deus, muito mais. Deus, sendo justo, sendo bom, sendo criador, muito mais Ele quer abençoar os seus filhos. Então, não há dúvida nesse aspecto. Agora, dentro do que a gente vem assistindo no desenrolar
desse ciclo de palestras, me parece também que a questão se refere mais aos papéis de cada membro da família, né? Foi falado aqui acerca dos pais, né? Do papel do homem propriamente dito, né? Foi colocado pais no sentido realmente apenas dos genitores masculinos, né? O papel das mães, e agora cabe falar sobre o papel dos filhos. Só que, como o tema é plano, então a gente tem que pensar em outro aspecto, não em questão de papel, né? Porque o papel a desempenhar é uma coisa e o plano é outra coisa. O plano está dentro de uma outra dimensão, está dentro de uma outra área. E pensando, né, na riqueza da ideia do plano, a gente fica imaginando o que é que Deus tem para cada um de nós individualmente. Esse é um dos grandes desafios da nossa vida enquanto servos de Deus, enquanto servas de Deus, saber qual é o plano específico de Deus na nossa vida. Esse é um grande desafio para nós. Qualquer pessoa sensata que teme a Deus, ela vai tomar decisões e ela quer consultar a Deus e quer uma direção, uma orientação de Deus para poder tomar essa atitude, tomar essa decisão, finalmente decidir-se, porque tem medo, né? Nós temos medo do que pode acontecer se nós sairmos da direção, da orientação de Deus. E então a gente fica buscando e não raras vezes a gente não obtém nenhuma resposta. A gente não tem resposta de espécie alguma a respeito daquilo que nós queremos que Deus nos oriente. Às vezes a gente fica sem respostas e se diz que um dos momentos mais perigosos da nossa vida é justamente quando Deus fica, parece que em silêncio, né, em stand-by. Não diz nada e a gente pode tomar uma atitude, e essa atitude que a gente toma, que pode ser sensata aos nossos olhos, pode não ser a atitude que Ele gostaria que nós tomássemos. E aí, em fazendo dessa forma, a gente pode ter prejuízos. Ou seja, por incrível que pareça, geralmente, via de regra, o plano de Deus está na direção contrária do nosso plano, está na direção oposta das nossas perspectivas, dos nossos pensamentos, das nossas projeções. Portanto, é complicado, às vezes, decidir apenas pela lógica humana, decidir apenas pela lógica religiosa ou qualquer outro tipo de lógica que nós possamos pensar, porque nem sempre Deus vai obedecer essa lógica que nós estamos observando. E aí, sendo assim, nós podemos ter surpresas e surpresas muito desagradáveis tomando essa atitude, tomando esse caminho. Então, quando Deus cria a família, há, obviamente, um projeto de Deus para a família. E o projeto de Deus para a família, quando a gente observa o texto lá de Gênesis, que é o texto clássico, para que observemos isso, a família cabe algumas funções. Dentre essas funções, o cuidado com o planeta, o cuidado com a terra, onde nós fomos colocados para lavrar e guardar, né? Ou seja, para cultivá-la, para trabalhar, extrair os meios de subsistência desse planeta e, ao mesmo tempo, cuidar dele, porque ele é perecível nas suas fontes naturais. Então, ele precisa de cuidados. Portanto, cabia aos seres humanos esse cuidado. E, obviamente, que esse cuidado estaria distribuído de maneira bastante equilibrada e justa, e com equidade, entre os membros da família, que certamente viriam, né? Deus cria Adão, coloca ele no jardim para lavrar e guardar, percebe que o homem está sentindo-se solitário, então ele cria, né, a mulher, e a mulher agora acompanha o homem, está junto com ele, e certamente eles vão ter filhos, porque Deus mandou que eles crescessem, eles se multiplicassem, então era também uma designação da parte de Deus, como se fosse uma lei natural. Portanto, a questão do nascimento de filhos e do aumento da família seria uma realidade. Infelizmente, o pecado, ele
provocou uma ruptura nessa relação harmoniosa que nós temos, que projetada por Deus. E aí entra sempre a discussão se Deus sabia que isso ia acontecer ou não sabia, e se sabia, por que não evitou, né? Porque aí são várias as questões que pode se discutir, né? Você tem o poder de Deus, por um lado, na questão da sapiência, do conhecimento, de todo o conhecimento, né, da onisciência divina, e você tem, por outro lado, a questão da bondade, né, do amor de Deus, sendo um Deus que conhece todas as coisas, sabia que ia pecar, e sabendo que ia pecar e que ia gerar todo esse transtorno, e sendo um Deus amoroso, porque permite que isso também aconteça. Portanto, nós não temos todas as respostas e vamos ficar sem mesmo. E não adianta procurar na Bíblia, porque ela não responde esse negócio também. Portanto, nós temos que caminhar por fé a respeito disso. Não há respostas fáceis para perguntas difíceis. Não há. E há muitas perguntas difíceis, várias perguntas difíceis. É somente para quem realmente não pensa a respeito, o que é extremamente confortável e muito bom, e eu agradeço a Deus porque eu passei grande parte da minha vida sem pensar sobre essas coisas, mas para quem entrou uma vez para pensar sobre isso, não tem mais volta, não há retorno, e a gente tem que caminhar por fé, porque essas respostas não estão acessíveis, né? Nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista teológico, e piorou do ponto de vista dogmático e doutrinário. Portanto, a gente caminha sem saber qual foi, de fato, o plano projetado por Deus nesse sentido, sem saber por quê. Agora, o C.S. Lewis diz uma coisa interessante, que numa realidade projetada por um Deus amoroso e um Deus bom, ele só poderia criar seres livres, e criando seres livres, há o risco desses seres não me amarem também. Não é? O amor só pode existir onde há liberdade para ele existir, porque se houver coação, não é amor. É uma coação, e, na verdade, se eu não quero que ninguém goste de mim de forma obrigatória, que dirá Deus, né? Que dirá Deus? Se eu já não gosto desse tipo de atitude, se eu já não acho positiva, e imagine Deus, que é infinitamente superior a todos nós e aos nossos sentimentos mais virtuosos. Portanto, se você parar para pensar, plano de Deus para os filhos, né? Especificamente falando, fica extremamente difícil falar sobre isso, porque, especificamente falando, como é que Deus tem um plano para cada pessoa? Cada pessoa está em busca desse norte, cada pessoa está em busca desse porto seguro, desse destino, o que não necessariamente significa um porto seguro segundo os nossos olhos. Muitas vezes os planos de Deus, os projetos de Deus, são extremamente frustrantes para os nossos planos e os nossos projetos. Mas eu fico pensando a respeito dessa questão dos filhos, né? E no Decálogo, lá em Êxodo capítulo 20, eu quero até dar uma olhadinha com vocês aqui, só para a gente lembrar. O Senhor Deus diz, no versículo 12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Portanto, é mandamento, né, da parte de Deus a obediência dos filhos em relação aos pais. É um papel, né, inexorável da parte de Deus para os filhos. Os filhos devem ser obedientes, mas obedecer em todas as circunstâncias, não é? E aí a gente começa a pensar em variáveis. E existem variáveis. Existem variáveis. Não é? Nem sempre os filhos devem obedecer em todas as circunstâncias. Existem pais que não podem ser obedecidos, porque, se eles forem obedecidos, você vai contrariar, inclusive, a Deus. Porque o pai é mau caráter, porque o pai é perverso, porque o pai não presta, então você precisa não obedecê-lo. Então, existem variáveis para essa regra também. Está se falando de obediência desde que o pai obedeça os mandamentos que antecederam esse aqui. Certo? Ou seja, desde que os pais reconheçam a Deus como único Deus sobre eles, desde que os pais não tomem o nome de Deus em vão, né? E, inclusive, a tomada do nome de Deus em vão é uma coisa extremamente comum entre quem crê, porque quem não crê não sabe do que está falando. Então, o nome de Deus só pode ser tomado em vão por quem acha que sabe quem é Deus, né? Porque quem acha que serve a Deus, porque quem professa que serve a Deus é que pode usar o nome de Deus em vão. Portanto, como é que se usa o nome de Deus em vão? Todas as vezes que se coloca o nome de Deus em coisas que Deus jamais estaria.
E as pessoas fazem isso com bastante frequência. As pessoas fazem isso até em nome de Deus. E teve gente que já tomou puxão de orelha maiúsculo de Deus por causa disso. Teve profeta que já teve o sono perturbado porque disse, não, pode fazer o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Depois Deus falou negativo. Quem foi que mandou você falar isso? Você vai voltar lá agora e vai dizer para ele que não vai construir templo coisa nenhuma, não. A mão dele está suja de sangue. Isso é comigo. E outra coisa, fala para ele que o céu dos céus não pode me conter. E quem é ele para dizer que vai construir uma casa para eu morar? Portanto, diz para ele que está errado. Então, você blefou como profeta e ele está errado por querer fazer o que eu não mandei ele fazer. Então, portanto, não adianta. A questão toda, falar o nome de Deus é muito fácil. Honrar o nome de Deus é coisa difícil. E honrar o nome de Deus, inclusive, contra a gente, porque tem gente que gosta de honrar o nome de Deus contra os outros, né, às vezes, mas contra si mesmo não honra. Mas a gente, inclusive, né, inclusive quando a gente entende que foi repreendido por Deus, a gente honra o nome de Deus ao reconhecer isso. A gente honra o nome do Senhor ao reconhecer isso. Então, na verdade, se o pai lembra do dia de sábado, né, para o santificar, ou seja, ele consagra um dia dentro dessa perspectiva do decálogo, então Deus está mostrando para os judeus, para os israelitas, para os hebreus, qual é o perfil de ser humano que ele quer dentro dessa separação que ele fez de um povo para representá-lo. E, portanto, é aí que chega, né, no mandamento de honrar o pai e mãe. Ou seja, então nós temos um perfil de um pai ideal, e aí sim, uma postura de filho que deve ser condizente com essa. Por exemplo, quando Jonatas avisava Davi acerca das tramóias, né, e das ciladas de Saul em relação a Davi, Jonatas estava fazendo o quê, na verdade? Ele estava desobedecendo o pai dele. Ele estava, na verdade, até traindo o pai dele. Só que ele estava traindo o pai dele porque o pai dele merecia ser traído. Porque o pai dele era covarde e o pai dele era um perseguidor implacável. Então, para toda regra, há exceções, não é exceção? Exceções. Várias exceções. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Pode estar olhando para mim meio assustado. Ele ficou 5 meses sem pregar e quando ele vem, em vez dele caprichar, ele faz isso de novo. Vai ficar mais 5, né? Fica tranquilo, meu irmão. Fica sossegado. Eu tenho a minha consciência muito tranquila a respeito do que estou dizendo. Não é no sentido de ser absoluto, não. Pelo contrário, eu sou extremamente repreensível. Mas é no sentido de ser consciente e sincero comigo mesmo. É tudo que eu gosto é de ser sincero comigo mesmo. Porque eu não suporto é olhar para mim mesmo e dizer eu falei por conveniência, eu falei para agradar, eu falei por pragmatismo. E eu já não faço isso naturalmente mesmo. E em púlpito, aí realmente é pedir para eu me suicidar, pedir para fazer alguma coisa que seja diferente daquilo que vai no meu coração e vai na minha consciência e que eu efetivamente acredite. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo para a criação de ser humano nenhum, nem de filhos. Você pode dizer, mas ele não é um pai de uma numerosa família, só tem uma filha. Sim, eu só tenho uma filha. Deus me concedeu a graça de ser pai de uma linda jovem. Tem 20 anos e eu fui pai com 21 anos. E hoje eu olho assim e falo, meu Deus, eu era criança, como é que podia ser pai? Né? Hoje eu olho para ela com 20 anos e vejo ela como criança. Ela não é, efetivamente, mas eu penso que sim. Como é que eu fui pai com 21 anos? Fico pensando acerca disso. E não é uma responsabilidade fácil. Se hoje eu fosse pai novamente, eu teria outras atitudes em relação a um filho ou uma filha. Faria outra coisa completamente diferente. Por que eu faria diferente? Porque a escola que eu tive nesses 20 anos me ensinou muitas coisas. Onde eu errei, onde eu deveria melhorar, onde eu deveria caprichar. Só que entra uma outra coisa. O outro filho, nada garante que ele teria um temperamento, uma personalidade igual a da Séfora. Ele poderia ser completamente diferente e eu não poderia agir da forma como eu idealizei que eu agiria, porque ele faria com que eu agisse completamente diferente, porque as ações dele não são controladas por mim. Ele é um ser livre. Então não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, isso tudo é brincadeira.
Isso tudo é brincadeira de mau gosto, sobretudo quando se usa a Bíblia Sagrada para você fazê-la, porque não existe essa fórmula mágica. Cada ser humano é individual no seu temperamento, na sua personalidade, na sua forma de ser, na sua maneira de reagir, e essas reações vão fazer com que eu tenha contornos diferentes nas minhas atitudes. Portanto, o que é regra? Regra é amar. Essa é a regra. A regra é amar. A regra é amar e dar espaço para a liberdade que precisa ser exercida com responsabilidade. Portanto, o filho, ele precisa aprender, né, a se responsabilizar pela liberdade que ele vai obtendo aos pouquinhos. Eu me lembro que, quando morava no Paraná, lá na minha cidadezinha, lá em Goiuerê, nós morávamos uma distância mais ou menos, não sei se eu vou saber precisar, mas eu acho que dá mais um pouco distante do que aquela saída da agulha para a Avenida Brasil, quando a gente pega aqui e sai à esquerda, da biblioteca da minha casa. E a Séfora aprendeu a ler com 6 anos. E aí, com 5 anos, ela já sabia ler bem. E aí, com 6 anos, né, ela aprendeu a andar de bicicleta e começava, não, porque eu quero buscar um livro lá na biblioteca para ler, eu quero buscar um gibi, etc. E a gente tinha que ir. E, às vezes, a gente não tinha tempo para ir. E, um dia, ela falou assim, não, mas eu sei ir lá, eu vou sozinha. 6 anos. Meu Deus do céu. Como é que a gente faz isso, né? E o medo. Aqui, no Rio, é completamente impensável uma coisa dessa. Vocês não têm nem ideia disso. Mas na cidade que eu morava, 30 mil habitantes, pequenininha. Todo mundo conhece todo mundo. Mas não significa que não haja perigo, né? Não haja perigo, há mal súbito, a pessoa passa mal, a pessoa bate com o carro, enfim, tem uma série de coisas. E ela tinha que subir, pegar uma avenida muito principal para poder chegar na biblioteca, que é onde fica a biblioteca. E foi um dia que eu falei assim, não, nós temos que deixar ela ir. Ela se sente muito segura, nós temos que deixar ela ir. Mas eu vou monitorar. Eu vou escondidinho por trás das árvores e vou olhando até ela chegar e fico esperando, depois eu volto. Vai fazer de conta que ela foi sozinha, mas eu estou pertinho ali olhando. Entendeu? E ela foi. Mas aquela emoção, sabe? Porque ela se lembra ainda, ela conta que, quando ela ia lá pedir os livros ou os gibis, a mulher questionava ela, né? Mas vem cá, você vai ler tudo isso aqui? Você não tem como ler tudo isso aqui. Não, eu vou ler. Pode marcar aí que eu vou ler, eu vou entregar no dia certo. Se eu não entregar, eu renovo. Tá? Ela sempre foi muito conversadora, despachada. E aí, a gente ficava emocionado de ver, né? A filha, né? Há pouco tempo que era uma bebezinha, agora já tem essa independência, essa liberdade de ir na biblioteca, fazer isso, fazer aquilo. Eu me lembro do primeiro dia dela na UFRJ, né? Porque eu levei aqui todos os anos para a escola, deixava na porta, e de lá vinha aqui para a CPAD, e depois ela pegava um transporte lá da escolar para ir para casa. Mas eu me lembro do primeiro dia, indo para a UFRJ, levantou 5 horas da manhã e pegou, eu tirei uma foto, né, lá de cima assim, do prédio, chorando. Assim. Ela indo, falei, gente do céu, minha filha. 17 anos já, passado muito tempo depois daquela experiência da biblioteca. Então, eu penso que esse exercício ele precisa ser feito, né? Ele precisa ser concedido para que os nossos filhos criem raízes, criem possibilidades de ir adensando esse processo de liberdade e de autonomia. Mas o que eu poderia dizer acerca do plano de Deus para minha filha? Não está no meu poder. Se o plano de Deus é para minha filha, é para ela, não é para mim. Não é para mim esse plano, é para ela. Portanto, eu não posso definir o que ela deve ser, o que ela deve deixar de ser. Uma outra coisa que a gente precisa considerar, né, nessa questão de honrar pai e mãe, né? Por exemplo, a gente percebe que nós temos uma formação familiar que ela nem sempre obedece a essa regra do pai e mãe. Você vai ver, né, no Antigo Testamento, situações em que Esther, por exemplo, é criada por Mordecai, não é isso? Ou Mardoqueu. É tio.
É primo? É primo ou é tio? Sempre tem uma dúvida. É primo? Então, o primo ali faz o papel de pai. Então, muito mais importante do que a questão de consanguinidade é a questão da parentalidade. É a questão de quem cuida, de quem dá carinho, de quem oferece esse papel. Quem nunca, né, tem aí vários que foram criados pelas avós. Pessoas que foram criadas pelas avós. É a mãe. Tem que honrar essa mãe, tem que obedecer essa mãe. Não é? Então, a questão da honra é a honra a quem cuida. Esse tipo de atualização a gente precisa fazer quando lê a Bíblia. A gente tem que fazer essas atualizações quando a gente lê a Bíblia, porque senão a gente fica dentro de uma visão idealizada que não corresponde à realidade. Então, tem primo cuidando de prima, no caso aqui, e cuidou muito bem, porque a gente viu que a moça realmente soube se comportar diante do rei, soube fazer as coisas, soube pensar de forma coletiva, não simplesmente individual. Então, a gente percebe essa educação e a gente percebe essas variáveis que precisam ser observadas. Se você vai, por exemplo, para o capítulo 49 de Gênesis, só para você ver uma coisa aqui, só para você ter uma ideia. Quando Jacó percebe, né, se aproximando o tempo de sua partida, de sua morte, ele vai abençoar os seus filhos. Vai abençoar os seus filhos. E quando ele chama os seus filhos, você vê, né, que ele vai falar do que, segundo ele, vai acontecer nos derradeiros dias desses filhos. E aí nós precisamos entender o papel do pai nesse período patriarcal do Antigo Testamento, que é completamente distinto de hoje, né? Completamente distinto da nossa realidade, completamente distinto da nossa forma de organização. E aí ele começa falando, né, no versículo 3, Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Quer dizer, reconhece tudo, mas, ao mesmo tempo, traz uma palavra de reprovação para esse filho por conta dos episódios que eles tiveram, que são episódios nada dignos de serem publicados para menores de 18 anos, inclusive de fé. Então, o que acontece? Não dá para você pensar numa linearidade, numa receita de bolo, entendeu? Quem tem mais de um filho aqui sabe disso, são diferentes os filhos. Quem tem 3, quem tem 4, quem tem 5. E dentro daquele ditado, né, daquele filósofo pré-socrático, o Heráclito de Samos, ele dizia que nenhum homem entra no mesmo rio 2 vezes, porque as águas do rio não são as mesmas e o homem que entra também não é o mesmo. Então, se eu fosse pai hoje, eu seria extremamente diferente, porque eu não sou mais o César de 21 anos de idade. Se eu pudesse ser, né? Sobretudo no vigor, na saúde, na força, na garra, enfim, na coragem que tinha. Meio inconsequente, óbvio, porque eu não tenho ideia de tudo que pode estar acontecendo. Mas essa cabeça naquele corpo seria uma coisa ideal. Não tem possibilidade de voltar. E se eu fosse, né, ser pai hoje, eu iria agir diferente. Só que nada garante que, agindo diferente, eu agiria certo em relação a outra pessoa que seria meu filho ou minha filha, porque ela não seria igual a Séfora, seria diferente. Portanto, pensando nisso, eu não vejo outra coisa a dizer para vocês acerca do plano de Deus para os filhos, a não ser que estes, dentro daquilo que é normal, dentro daquilo que é lógico, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é plausível, devem, sim, obedecer e honrar aos seus pais, sem dúvida nenhuma. Mas dentro daquilo que for complexo, complicado e desonroso, não deve fazê-lo, né? O Senhor Jesus falou sobre isso, que quem quisesse segui-lo precisava deixar pai e mãe. E por que ele diz isso? Porque ele sabe que é uma decisão do coração fazer uma ruptura religiosa, e dentro daquela sociedade uma ruptura religiosa era uma ruptura de relacionamento, não era uma ruptura assim. Hoje não, a gente tem possibilidade, né, de viver várias realidades, várias frentes. Você convive com pessoas extremamente diferentes de você, você se relaciona com pessoas que pensam completamente diferente de você, há toda uma diversidade nessa convivência. Mas naquele momento histórico,
é completamente diferente. Inclusive, o pai decide pela religião da casa. O pai decide pela religião da casa. Quando Jesus Cristo cura, né, o filho daquele oficial do rei, ele chega e constata que o filho foi curado exatamente no momento que Jesus Cristo disse, lá em Caná, que o seu filho estaria curado. Ele chega lá e constata, o texto bíblico diz que ele e a sua casa creu. Né? Quando o carcereiro de Filipos também, como é que ele poderia fazer para obter salvação? Então, ele e a sua casa, né? Porque ele decide a religião da casa. É o pai que faz essa decisão. Mas Jesus está apresentando uma coisa que é subversiva. Não, você vai decidir sozinho, e aí você vai ter que deixar o seu pai e sua mãe, porque é você que vai decidir se você quer seguir a mim ou não. Então, nesse ponto, né, Jesus estaria mandando que se contradissesse esse mandamento de obediência, porque para toda regra há exceções. Então, nesse caso, poderia fazer essa ruptura. Essa ruptura tinha de ser feita. Paulo vai dizer isso, né, que quando ele recebeu o evangelho, ele não foi consultar carne, nem sangue, pai, nem mãe, ele não foi, porque se ele fosse, ele seria repreendido, ele seria extremamente hostilizado por conta dessa ruptura. Hoje não, hoje o que é para a gente se converter? A gente se tornar membro de uma igreja, a gente se converte. Para de beber, para de fumar, se torna abstêmio, né, uma série de coisas, isso é ser crente. Mas, naquele momento, é uma coisa muito mais profunda. A questão vai muito mais longe do que isso. Então, é difícil. Conversão não é mudar de igreja, não é mudar de denominação. Enfim, envolve uma coisa muito mais radical, né, do que isso aí. E, quando a gente entende isso, a gente começa a questionar se, de repente, se a gente realmente é convertido, né, se a gente realmente se converteu ou se a gente simplesmente foi convencido de alguma coisa religiosa e segue uma bula de sistema sacrificial da religião e não passa disso, né? A gente começa a pensar se a gente não é mais legalista do que efetivamente discípulo de Jesus. A gente começa a pensar isso. Então, não há receita porque pessoas são indivíduos são diferentes e sendo diferentes não existe essa receita. E eu convido vocês só para a gente voltar lá para o texto de Lucas 15, porque senão você pode me dizer para que ele leu, né, se ele não ia explanar. Eu já explanei em outras oportunidades e hoje não é esse o propósito, porque a proposta é temática, eu não estou pregando expositivamente, né? Eu estou falando dentro de uma palestra que foi prefixada o tema. E tendo o tema prefixado, eu preciso me manter dentro dos escaninhos desse tema. Então, veja só. O que eu observo da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo foi contada em conjunto com duas outras parábolas, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, e Jesus conclui magistralmente com a parábola denominada na epígrafe editorial de parábola do filho pródigo, mas hoje eu concordo com muitos expositores, entre eles o alemão Joachim Jeremias, né, de que essa nomenclatura não faz jus ao que o texto realmente diz, porque o elemento central da parábola não é nenhum dos dois filhos, e sim o pai. E é a atitude do pai para com os filhos. Não é o meu caso hoje, que eu já preguei isso, então não vou, obviamente, fazer um remake aqui. É só para falar para vocês sobre esse fato, pontuando que o texto bíblico não tem esse propósito. É só para destacar que Jesus conta essas três parábolas porque ele estava sendo acusado por comer com publicanos e pecadores. Para a gente comer é a coisa mais simples, né? O ocidental não tem essa tradição. O oriental não. O oriental se senta para comer com alguém que lhe é íntimo, com alguém com quem ele compartilha, com quem ele divide suas ideias, seus pensamentos, e é uma forma de aceitação e de também ligação social, pessoal e íntima. Então, comer junto é uma coisa muito séria dentro dessa cultura. Então, quando Jesus comia com publicanos e pecadores, para eles era um sacrilégio, era um desaforo, era um absurdo, porque um homem que se dizia, no mínimo, profeta, não podia comer com essa gente. Não podia sentar com publicanos, né, os cobradores de impostos judeus que trabalhavam para o Império Romano, portanto, vistos como traidores da nação, e geralmente
sendo cobradores de impostos, eles tinham o caráter bastante questionável, porque lida com dinheiro, né? Com recolhimento de tributos, e onde se pode pagar tributos, há possibilidade, como a gente sabe nesse Brasil de Deus, de corrupção, né? Corrupção. Se você tem que pagar 100 mil para o governo, e se você pode pagar 20 mil para o camarada que vem cobrar a taxa, você paga 20 mil e fica com 80 para você. Então, assim, o publicano ele é muito mal visto, porque é entendido que ele vai extorquir, que ele vai ser corrompido, vai corromper, enfim. Então, ele é muito mal visto. Pecadores, né? Porque o publicano parece ter uma categoria a mais de pecador, né? Então, eles colocam publicanos e pecadores, separa, né? Ou seja, o publicano é pior do que o pecador. O pecador ainda merece um lugar aqui. Agora, o publicano é um outro... ou seja, o nome dele é, na verdade, uma palavra de baixo escalão, né? Publicano. É como samaritano. Dizer que alguém era samaritano. É como dizer, no passado, que alguém vivia como um coríntio, né? Viver como um coríntio era dizer que o camarada era prostituído, enfim, não prestava. Portanto, existem, né, essas coisas do nome já ser, na verdade, uma expressão desonrosa. E Jesus, porque comia com eles, era mal visto. Como é que esse homem come com esse tipo de gente? Então, os escribas e fariseus começaram a falar mal de Jesus, a acusar Jesus. E aí Jesus conta essas 3 parábolas para mostrar que a missão, né, de Deus é resgatar quem está perdido. Portanto, essa é a mensagem da parábola, que não é o que eu vou falar aqui, porque eu tomei o texto apenas para exemplificar a questão do plano de Deus para os filhos, né, com o qual agora eu fecho essa reflexão. Né? Não é uma mensagem, é uma reflexão. Veja bem, o homem tem 2 filhos. Parece que esse pai não é um pai ruim. Parece que é um homem responsável, parece que é um homem trabalhador, parece que é um homem que tem uma responsabilidade e que cria os filhos de maneira muito sincera, muito carinhosa. E, geralmente, a gente sabe disso, tem dois aspectos de muito favorecimento dentro da família, né? Que é o primeiro filho e é o último. Quem nasce no meio geralmente fica no limbo, né? Fica meio no limbo aí desse negócio. Eu sou filho do meio, então eu sei disso. E aí você pode dizer, ele está traumatizado ainda. Claro que estou. Eu também tenho trauma, lógico que eu tenho. Entendeu? Lógico que eu tenho. Eu sei o que eu escutei durante a minha vida toda, entendeu? Sobre isso, porque você é filho do meio. Entendeu? Tudo que era ruim cabia para mim. Entendeu? A arte não foi feita pelo filho mais velho. E se foi feita pelo filho menor, você, que era um pouquinho mais velho, tinha que ser responsável. Vocês estão me entendendo ou não? Então, quem apanhava mais, quem sofria mais, quem era mais perseguido, é sempre o do meio. Então, eu sou filho do meio, eu sei disso. É complicado, é muito complicado ser filho do meio. No caso desse pai, ele tinha 2 só. Então, nesse caso, a coisa recai mesmo no mais novo. O mais novo fica com... Porque o mais novo desfruta de toda a experiência do pai durante a sua paternidade com o mais velho. Então, o mais novo desfruta de tudo isso. O pai agora sabe que esse, né, como diz, é a raspa da panela, é a rapa do tacho, e aquele negócio todo. Então, tem todo aquele cuidado, aquela sensibilidade. E o mais novo, vendo que ele tinha essa abertura com o pai, ele então vai pedir, né, ele vai pedir a sua herança. E isso, inclusive, né, a gente não tem tempo para analisar hoje, mas se você vai lá em Deuteronômio, capítulo 21, por aí, a gente vê regras para isso. Você podia fazer isso. Você podia pedir a parte da sua herança em vida. Só que isso prejudicava quem ficava, na verdade. Prejudicava quem ficava. Não é a minha ênfase aqui, por isso que eu não vou trabalhar isso com vocês. Mas, assim, era possível, e o pai, ele faz. Então, esse filho, na verdade, esses autores dizem que, por ele ter essa atitude, o nome, né, melhor para essa parábola não é filho pródigo, e sim filho perdido, o filho perdido. E ele parte para uma terra distante, e ele vai lá para essa terra distante, e ele não tem planejamento, ele não tem experiência, ele não tem conhecimento, né, econômico, ele gasta tudo. Ele dissolve tudo aquilo que ele ganhou. E veio uma crise naquela área, e tendo vindo a crise naquela área, ele tem de trabalhar. E tendo de trabalhar, ele vai para um trabalho extremamente desonroso para o judeu, que é cuidar de porcos. Imagine,
A carne é imunda para se consumir, para se ingerir. Agora ele vai cuidar de um rebanho de porcos. Então, é extremamente danoso para a imagem de um judeu esse tipo de coisa. Muito difícil. E ele vai ter de cuidar. E ali ele deseja, né? A fome é tão intensa, e a falta de condição, e a falta de salubridade, e a falta na verdade, de estrutura dada pelo patrão é tão terrível que ele tem vontade de comer as bolotas, né? As alfarrobas que os porcos comem. Só que ele era monitorado, ele não podia nem comer. Ele tem vontade de comer, mas ele não come porque certamente ele é impedido de comer, porque aquela é a ração dos animais. E ele não pode comer. Portanto, ali ele está numa situação muito difícil. Mas um dia ele caiu em si. Caiu em si e resolve voltar para casa, porque ele imagina o seguinte: na casa do meu pai, os trabalhadores, os empregados, eles têm abundância de comida, eles comem bem, eles se alimentam bem, eles são bem tratados, são tratados com dignidade, são tratados com educação, são tratados com humanidade. Eu vou me levantar, eu não preciso requerer a minha posição de filho, eu posso me contentar com a posição de empregado. Eu vou lá, me candidato, vou trabalhar para o meu pai como um empregado dele, pelo menos eu vou ter comida para comer, vou ter roupa para vestir, vou ter uma dignidade. E aí ele toma a decisão de se levantar e voltar. É emocionante esse texto, porque o pai estava olhando, né? A impressão que a gente tem nessa imagem é que o pai está na varanda esperando o filho todo dia, porque o pai vê quando o filho vem na linha do horizonte para cá. E o pai faz uma coisa que é só dos lábios de Jesus que podia ver esse tipo de história, porque é extremamente uma quebra de paradigma. Um homem idoso correr. Sobretudo pela imagem da pessoa, ele não podia ter essa atitude de correr. E você imagina, né? Não tem calça comprida. É uma roupa fechada. Correr com essa roupa é extremamente perigoso, você pode cair. Os passos são complicados. Então, veja só, ele corre ao encontro do filho, ele se move de íntima compaixão, corre, se lança no pescoço do filho e beija. Que cena mais linda, meus irmãos. Eu vejo a cena. O pai encontra o filho no caminho. E o filho ensaiando, né, a confissão que ele falou, ele começa a falar a confissão. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser considerado teu filho, mas o pai não deixa ele nem terminar a confissão, não quer nem saber. Chama lá os empregados e na hora, olha, é o seguinte, traz depressa a melhor roupa, coloca nele. Coloca a melhor roupa nele. Pega o anel, né? O anel de sinete, o anel da família, coloca no dedo dele. Pega as sandálias, pega o melhor calçado e coloca no pé dele, ou seja, porque o escravo andava descalço. Então, ele não é escravo, ele é filho. Bota a sandália nele. E sabe de uma coisa? Aquele bezerro que a gente está guardando para fazer uma festa, numa ocasião especial, a ocasião é hoje. Hoje é o dia da festa. Hoje nós vamos festejar, porque esse meu filho aqui estava morto e reviveu. E aí começa uma festa, e festa de judeu tem dança, festa de judeu tem vinho, festa de judeu não é festa de crente assim nos nossos dias, não. Festa de judeu é diferente. Não adianta a gente querer encaixar dentro do nosso padrão, porque festa de judeu tem dança, festa de judeu tem bebida lá, vinho, etc. E eles estão lá na festa deles, festejando. O irmão mais velho escutou aquilo, mas dia de semana. Festa? Uma hora dessa? Mas como assim? Eu nem fui avisado. Fica indignado com aquilo. Indignado com aquilo. E aí ele pergunta para um dos empregados, o que está acontecendo aí dentro? O que é isso aí? Olha, seguinte, teu irmão voltou. Teu irmão voltou e aí o teu pai deu uma festa. Ele fica indignado, fica injuriado. E se você notar, tem umas coisinhas que a gente vai notando no texto. Você dá várias voltas no quarteirão e vai percebendo melhor o território, né? Você olha aqui no versículo 13, diz que ele desperdiçou, gastou o dinheiro dissolutamente, irresponsavelmente. Mas não diz no que ele gastou. Quando você chega aqui no versículo 30, o irmão mais velho está dizendo que ele gastou com meretrizes. Mas como é que ele sabe?
Então, não pode-se dizer que o filho mais novo estava se prostituindo e gastando com meretriz. Isso foi o que o mais velho disse, não foi o que o texto disse. Não foi o que o filho mais novo disse, foi o que o mais velho deduziu que ele estivesse fazendo. Por quê? Porque se ele tivesse saído para fora com essa grana toda, era o que ele iria fazer. Então, ele deduz que o outro faz, certo? A gente avalia muitos outros por nós mesmos. Nós não temos como fazer de outra forma. Eu não posso sair de mim para avaliar, então eu estou dentro de mim para avaliar. E aí eu estou com as minhas impressões, estou com a minha forma de ver, a minha maneira de enxergar, o meu óculos ideológico está passando por tudo isso. É a minha forma, né, de enxergar. E aí ele acusa o pai, ele fala tudo isso contra o pai, e o pai mostra que esse filho não o conhece. Filho, tudo que eu tenho é teu. O senhor não me deu nem um cabrito, né, que tem uma carne dura para comer. O bezerro é o baby beef que vocês comem quando vão no aniversário do diretor aí no restaurante. O cabrito é uma carne dura. É uma carne dura. Portanto, ele acusa o pai que o pai, na verdade, é ingrato, o pai é insensível, mas aí ele diz para o filho que o filho é que é assim. É a leitura do filho em relação ao pai, porque ele diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente se alegrar, se regozijar, porque esse teu irmão, né, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a história termina assim. Você não sabe se o filho mais velho entrou para festejar, se ele se revoltou, se ele se deserdou. A história termina assim. Como é que a história termina, né? A história termina com um final feliz para um filho ingrato e termina triste para um filho certinho. Então tem regra. Diz aí para mim. Jesus mesmo está ensinando, então, para quebrar regra. Não é isso que ele está ensinando, mas ele está mostrando que o amor de um pai não pode depender da atitude do filho. Então, o plano de Deus para os filhos é que os filhos sejam felizes. Eu concluo dizendo isso. O plano de Deus para nós é que nós sejamos felizes. Agora, nós somos responsáveis pelas atitudes que tomamos, pelas ações, temos consequências. Então, o filho mais novo passou um período muito difícil lá na terra estrangeira porque ele fez uma decisão. E essa decisão lhe custou algumas coisas. Então, as nossas decisões nos custam também. Agora, o amor do pai não é alterado pelas minhas ações nem pelas suas. É isso que Jesus está mostrando. O amor do pai está acima das nossas atitudes. O amor do pai era igual tanto para o filho mais velho quanto para o filho mais novo, tanto para o que saiu quanto para o que ficou, tanto para o obediente quanto para o desobediente. Que o amor do pai não pode ser alterado pela atitude do filho, que o pai está numa outra posição. Disso aqui você já deduz o tanto de coisa equivocada que a gente aprende. Faça tudo certo que vai dar certo. Faça coisa errada, dá errado. Claro que tem muito mais probabilidade de fazendo coisa errada, dar tudo errado. Mas tem muita gente fazendo a coisa certa e a coisa deu errado. Não existe essa relação de causa e efeito. A realidade é muito mais plural, é muito mais complexa do que isso. Não existe. Isso não significa que nós não devamos ser obedientes, ter atitudes sensatas, ser responsáveis, tementes a Deus. Não tem nada com isso. Nós devemos ser obedientes, sensatos, responsáveis, cuidadosos. Mas não podemos pensar que isso é garantia de que tudo vai dar certo na nossa vida, que nós não vamos sofrer nada e que, por isso, nós seremos poupados das vicissitudes e das intempéries da vida. Não vamos ser. Ledo engano. Pelo contrário, nós podemos ser ainda mais provados, porque vamos demonstrar que, talvez, fazendo tudo certo, a motivação seja para que nada dê errado. Não porque o certo é o certo. Tem muita gente que faz o certo para poder justificar que só tenha coisas boas para si. Não, o certo tem que ser feito porque isso é o certo de se fazer. A justiça tem que ser feita porque é a justiça que tem que ser feita. As atitudes corretas é porque a atitude correta. Não existe causa e efeito. Não existe. Dentro da realidade humana, não. É muito complexa, muito plural. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida especificamente. Uma coisa eu tenho certeza. Sendo Deus bom, sendo Deus justo, Deus quer que todos nós sejamos felizes. Isso não significa que nós não tenhamos tristezas. Isso não significa que nós não tenhamos problemas. Isso não significa que nós não tenhamos dificuldades. Nós vamos ter todas essas coisas. Mas Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer ver, como na parábola aqui do filho perdido,
O filho que ficou, o filho que serviu, o filho que fazia tudo certinho, que nunca transgrediu nenhum dos mandamentos do pai, era infeliz, era oportunista. Então, o pai descobre naquele dia que esse filho, na verdade, faz tudo isso para depois ter algum benefício. Não, ele quer que ele seja feliz fazendo tudo certo. Que ele seja feliz vivendo aquela realidade. Porque o outro foi ser feliz vivendo a realidade dele. Ele foi feliz pelo tempo que ele pôde ser dentro daquilo que ele fez e sofreu as consequências e volta para desfrutar do convívio do pai que quer ambos os filhos felizes. Não tem diferença de criação, não tem diferença de amor, não tem diferença de cuidados. Tem um pai amoroso, tem um pai do coração muito grande que quer tudo de bom para os filhos. Pelo menos é isso que Jesus Cristo deixa transparecer nessa parábola. Então eu diria para você o seguinte: o plano de Deus para os nossos filhos é o plano de felicidade, é o plano de vencer, é o plano de triunfar. Ainda que no meio desse caminho haja problemas, dificuldades, lutas, provações. Mas é isso que Deus quer para nós. Deus quer isso não só para os nossos filhos, Deus quer isso para nós, para todos os seres humanos. Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é santo. E por ser tudo isso, Ele sabe que nós somos ruins, que nós somos falíveis, que nós somos pecadores e que nós não temos condição de, somente por nós mesmos, fazermos aquilo que devemos fazer. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós podemos seguir uma agenda religiosa, nós podemos seguir uma bula de sistema religioso, mas, de fato, renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir, depende de uma atitude, depende de uma decisão, e para isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus para estar com a gente. O plano de Deus para os filhos é o melhor. Será que nós podemos ser pais que estão preparados para dar o melhor para os nossos filhos? O melhor que nós pudermos dar. Não é o melhor estipulado pela mídia, não é o melhor estipulado pelo sistema capitalista, não é o melhor estipulado por nada disso. É o melhor que eu e você pudermos dar. E isso geralmente se refere a questões ligadas ao amor, ao afeto, ao cuidado, à atenção. E não meramente a questões materiais. Porque a gente pensa, que o filho ou a filha muitas vezes quer o calçado novo, a roupa nova, a faculdade paga, isso e aquilo, e tudo isso faz parte. Mas muito mais do que isso, o nosso filho quer o nosso abraço, nosso filho quer a nossa atenção, nosso filho quer o nosso carinho, nosso filho quer o nosso ombro, e o nosso filho quer a nossa compreensão. Quando eles erram, quando eles pecam, quando eles transgridem, quando eles falham. Onde é que o amor se mostra maior? É quando há tudo isso. Quando está tudo certinho, é recompensa. Quando há tudo isso, aí é bondade, aí é amor. Deus abençoe, em nome de Jesus.